Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia sobre oferta, demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. Playlist de autoria do nosso amigo Economicão e sua galera do Economicão. Diga aí, meu companheiro. E aí, pessoal, aqui o Economicão. Blé, você gosta de batata? Que pergunta esquisita, Economicão. Diga lá, Blair. Tô vendo que segredos vão ser revelados. Tudo certo, amiguinhos. Economicão, não conta nada pra vovó, mas de vez em quando sou eu que pego uma batata crua pra roer. É uma delícia. Ah, dona Blair. Quando eu mostrar para a vovó, ela vai ficar surpresa. Descobrimos quem é que rói as batatas cruas. Ah, muito bonito, hein, dona Blair? Questão da FGV para a Prefeitura de Salvador, cargo técnico de nível superior 2, ano 2017. No século XIX, na Irlanda, uma crise alimentar elevou o preço da batata, provocando um aumento de sua demanda. Isso decorreu do fato deste bem ser a base de alimentação da população. Em consequência, o aumento do preço obrigou as pessoas a reduzirem seu orçamento com os demais bens. Assim, a batata é um exemplo de bem, ou seja, uma questão positiva sobre o que seria a batata no contexto da crise da Irlanda. Quem estudou história econômica já matou a resposta. Mas dá para a gente chegar na resposta com raciocínio microeconômico. A microeconomia é linda, né? Porque ela permite que você encontre, né, pelo raciocínio, a resposta correta, sem necessariamente conhecer a história econômica envolvida. Vamos lá então. A letra A diz que é um bem normal, pois a demanda varia positivamente com a renda. Então, a gente pode eliminar porque falou de renda aqui, no enunciado não falou de renda nenhuma. Né? Decorreu do fato desse bem ser a base de alimentação e, em consequência, o aumento de preço obrigou as pessoas a reduzirem o orçamento com os demais bens. Não falou que as pessoas diminuíram ou aumentaram a renda, diz que o preço aumentou. Agora a renda diminuiu? Não falou nada, então não dá para falar de bem normal em relação à renda. Então está fora. A letra B diz bem comum, pois a elasticidade de preço da demanda é maior do que a unidade em termos absolutos. Mais um probleminha. Não há informações que permitam calcular a elasticidade de preço da demanda. Por quê? A elasticidade de preço da demanda é o quê? É a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Não falou a variação percentual da quantidade demandada e não falou a variação percentual do preço. Lo siento, não dá para falar nada sobre elasticidade de preço sem essas informações. Bom, aí nós temos aqui, seria um bem substituto por ser um bem necessário. Meu Deus. Né? Substituto em relação a quê? Como é que você fala que o bem é substituto? Como é que você pode afirmar que o bem é substituto se o enunciado não fala nada de quem seria, né? Quem seria o bem que estaria sendo substituído? Então, a gente consegue matar vários assertivos aqui só pela falta de lógica, né? Você não tem como dizer que é bem substituto por ser bem necessário, porque não tem informações suficientes. Aí nós temos aí o bem muito inferior, pois a elasticidade de preço da demanda é positiva, e o bem inferior, mas não de Giffen. Vamos pensar com calma agora. Um bem de Giffen é um caso especial de bem inferior. Se ocorre aumento no preço do bem de Giffen, sua quantidade demandada também aumenta. Se ocorre diminuição do preço do bem de Giffen, sua quantidade demandada também diminui. Tendo em vista que a variação da quantidade demandada segue na mesma direção da variação do preço, a elasticidade de preço da demanda do bem de Giffen é sempre positiva. Legal. Então, aqui fala que a crise alimentar elevou o preço da batata e provocou um aumento da sua demanda. Então, dá para concluir que o bem, em questão a batata, ele é muito inferior, ou seja, ele é um bem de Giffen, porque a sua elasticidade de preço da demanda é positiva. Que você tem aqui, apesar de você não ter a quantidade, a variação do percentual da quantidade demandada, nem a variação percentual do preço, você consegue descobrir o sinal da elasticidade. É um sinal positivo, porque ambas, né, as variáveis estão no mesmo sentido. Se aumenta a quantidade demandada,
Se aumenta o preço, aumenta a quantidade demandada. Então, só pode ser uma elasticidade positiva. Diferente da letra B, que fala em quantidade, né? Valor da elasticidade. O valor da elasticidade não tem como calcular sem ter informações do número, né? Informações numéricas sobre quantidade demandada e sobre variação do preço. E a letra D está errada, porque diz que é um bem inferior, mas não de Giffen, não. Ele é sim um bem de Giffen, uma questão clássica sobre o bem de Giffen. Quem estudou história econômica sabe que a batata, naquelas condições, foi um exemplo de bem de Giffen. Você vê que a classificação de bens ela pode mudar de acordo com as circunstâncias. Hoje em dia, dificilmente você consideraria a batata um bem de Giffen. A batata, né, hoje em dia, a gente pode considerar como um bem normal, né? Você consome, né, o bem, quanto você tiver mais renda, você consome um pouco mais de batata. Você não deixa de consumir batata, porque é um alimento que ajuda, é um alimento importante, é uma fonte de carboidratos importante, que ajuda na sua dieta. Mas numa situação de crise, que você não tinha mais nada, né, num país produtor de batata como a Irlanda, ela acabou se transformando bem de Giffen. Essa é uma situação interessante, né? Então você não pode cravar, ó, a batata é um bem de normal ou é um bem de Giffen, não. Depende do consumidor, depende da situação, depende de uma série de fatores. Então você sempre tem que medir e calcular para poder afirmar esse tipo de situação sobre cada um dos tipos do bem. Combinado? Já falei muito, né? Vamos encerrar o vídeo. Agradeço a presença de todos. Se estiverem com dúvida, mande seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um forte abraço e valeu!